O nosso orador desta noite é o pastor Mark Finley, o diretor e orador do Programa Internacional de Televisão Está Escrito. Pediria que orassem com o pastor Mark esta noite, pois irá falar da palavra de Deus sobre Em Busca da Igreja Verdadeira. Antes de ouvi-lo falar, vamos nos unir novamente através da música, do grupo Joy, do programa Sopro de Vida, com a música Especialmente para Você. Especially for you, the Lord will turn the tide. Especially for you, He'll move that hill aside. Nothing else would matter if you really knew just how very much He loves and cares for you. Especially for you, He pleads before the throne. His blood, His blood, His blood alone purchase your salvation. What more could He do? Yes, He suffered and He died, especially for you, for you, especially for you. He would empty all of heaven just to see you through. There is nothing you can ask Him and nothing He can't do, and He will hurry down the blessing for you. Especially for you.
Nesta noite, ao iniciarmos esta palestra vital, curvem sua fronte e orem comigo. Pai nosso, nesta noite, em meio a um mundo de confusão religiosa, nós oramos pela certeza. Dê-nos o entendimento de sua palavra e a coragem para segui-la. Em nome de Jesus. Amém. O assunto desta noite é em busca da certeza. No fundo do coração de homens e mulheres em todo lugar está o desejo de conhecer a verdade. O desejo de conhecer algo que é certo, algo que é seguro, algo que não irá nos desapontar. E no fundo do nosso coração, ele está ansioso por uma igreja que irá manter a fé apostólica, um movimento, um corpo de crentes que vivem em harmonia com os princípios da Bíblia. Nós sempre fazemos a pergunta: tem Deus uma igreja neste mundo? Tem Deus um corpo de crentes neste mundo hoje? E se tem, como podemos identificá-los? Como podemos achá-los? Ao apóstolo Pedro se aproximar de Jesus, Jesus lhe perguntou: quem dizem que eu sou por aí? Pedro disse: alguns dizem que você é João Batista, Elias. Então Jesus perguntou: mas Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Então Jesus disse: eu também digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você fez, esta declaração de fé, esta sólida realidade que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu vou construir a minha igreja. Notem que Jesus disse: eu vou construir a minha igreja. Ao dizer que Cristo não tem uma igreja, é o mesmo que dizer que falhou em sua missão. Ele disse que construiria sua igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Se Deus não possui uma igreja hoje, uma igreja visível ou tangível, um corpo organizado de crentes, se não possui isto, então ele não construiu sua igreja, ou então a construiu e os portões do inferno prevaleceram contra ela. Eu não colocaria uma mentira nos lábios de Jesus. Jesus disse que construiria sua igreja e disse que o inferno não a venceria. Com o passar dos séculos, ele teve um grupo de crentes. Com o passar dos séculos, houve aqueles fiéis e leais a ele, aqueles que o representaram neste mundo. De fato, em Atos 2, versículo 41 e 47, a Bíblia diz: então aqueles que prontamente aceitaram a sua mensagem foram batizados, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Agora notem, aqueles que eram batizados não eram deixados do lado de fora sozinhos. Eles simplesmente não adoravam em um corpo invisível em seus lares. A Bíblia diz que prontamente aceitavam a mensagem. Portanto, muitos que têm vindo às séries têm prontamente aceitado a palavra de Deus e a Bíblia. A Bíblia diz que quando aceitavam, eram acrescentados à igreja. Eles se tornavam parte do corpo, parte da igreja e parte da igreja do Novo Testamento. A quem eram eles acrescentados? Leiam a última parte do verso comigo, por favor. E o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que se haviam de salvar. Quando eram batizados, eram eles acrescentados à igreja, amigos. Eram? A Bíblia diz que o Senhor os acrescentava à igreja. Eles alegremente recebiam a palavra de Deus, aceitavam o princípio da Bíblia, tornavam-se parte da fé apostólica, então parte da verdadeira e pura igreja. Então, de fato, Jesus falou isto. Jesus veio e falou aos discípulos: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a observarem todas as coisas que os tenho ensinado até o fim do mundo. Portanto, os discípulos deveriam ensinar, cativar, batizar.
quando homens e mulheres aceitavam o Cristo da Bíblia, ao eles entenderem os mandamentos de Deus, porque eles o amavam, eles o obedeciam, eles foram organizados como a igreja de Cristo, ou o movimento de Deus, e esta igreja sobreviveria até o fim do mundo. Mas se Deus tem uma igreja, como posso achá-la? Se Deus tem um corpo de crentes, é esta a maior igreja? Eu sei, é só procurar a maior igreja. Nos dias de Noé, a maioria estava errada. Nos dias de Jesus, a igreja popular, a então chamada ortodoxa, a fé judaica, judeus ortodoxos rejeitaram Jesus. Se eu fosse um judeu nos dias de Jesus, eu simplesmente diria que meu pai era judeu, minha mãe era judia, meu avô foi um judeu, meu bisavô foi um judeu, portanto eu não vou mudar agora, porque eu estou nervoso, todo mundo na comunidade é judeu. Olhem, amigos, se a sua atitude é aquela, eu nunca posso mudar minha vida, porque a fé do meu pai ou da minha mãe, ou do meu avô ou da minha avó, se é esta a sua atitude, não seria possível que nos dias de Jesus você estivesse na multidão atirando pedras em Jesus, porque, meu amigo, a mais popular igreja nem sempre é a certa. Jesus disse: largo é o caminho que leva à destruição, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Não estreito porque Jesus estreitou o caminho, mas estreito porque são poucos os que estão dispostos a caminhar pelo caminho que Ele designou. Quando você está procurando a igreja, você não deve procurar a maior igreja, a igreja mais popular, ou procurar a igreja que é mais fiel, a igreja que segue a palavra viva de Deus. Existem mais de 300 denominações diferentes, somente na América do Norte. Denominações cristãs ao redor do mundo, existem aproximadamente 1000 denominações cristãs. Não fica complicado com um número assim? Como posso encontrar a verdadeira igreja de Deus? Como posso encontrar a verdadeira igreja? A Bíblia dá uma resposta. Mais uma vez nesta noite, vamos aos escritos de João. João, o autor daquele incrível livro de Apocalipse, aquele livro escrito para a última geração de homens e mulheres vivos no mundo. Nós vimos no livro de Apocalipse os 4 cavaleiros, o branco representando a pureza apostólica, o vermelho representando a perseguição, o cavalo amarelo representando condescendência, e também vimos que, como um dilúvio, o erro invadiu a igreja na Idade Média. Também vimos em Apocalipse 17, em nosso último encontro, a prostituta, a igreja que se afastou de Cristo e enganou muitas pessoas com falsas doutrinas. Mas hoje, esta noite, voltaremos nossa atenção para o alvo de ataque de Satanás. O alvo de ataque de Satanás está descrito em Apocalipse 12. Apocalipse 12 descreve uma enorme batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Apocalipse capítulo 12 descreve a igreja verdadeira de Deus. Descreve a igreja do Apocalipse 12 como uma mulher com uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça. Uma mulher guiada pelos 12 apóstolos, vestida de branco. Ela é o alvo dos ataques de Satanás. O branco simboliza a pureza apostólica, simboliza a pureza de doutrina. A Bíblia diz que um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida de sol, com a lua sobre seus pés, e em sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esta mulher, esta igreja, vai dar à luz. A igreja do Novo Testamento está pronta para começar. A noiva de Cristo, sua igreja. Jesus nascido na tumba, pronto para dar início à igreja. A Bíblia diz: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 2. A mulher que está
vestida de branco representa uma esposa virgem entregue a um marido, Jesus. Jesus é o esposo na ilustração e a igreja é a sua noiva. Quando a igreja permanece fiel a Cristo, a igreja, portanto, é retratada como uma mulher pura. Quando ela se desvia de Cristo, é retratada como uma prostituta. Esta mulher, a noiva de Cristo, é o alvo dos ataques de Satanás. Apocalipse capítulo 12 nos dá um pequeno vislumbre de Satanás atacando Cristo no céu. Depois se concentra nos atentados de Satanás aqui na terra para destruir Jesus Cristo. Então, logo este capítulo mostra Satanás tentando destruir a igreja na Idade Média. E em seguida mostra a última igreja de Cristo e nos mostra como elas são iguais à primeira igreja e nos diz como identificá-las agora no fim, no segundo milênio antes do ano 2000. Uma descrição perante os nossos olhos de como identificar a igreja verdadeira de Cristo. Você não precisa viver em dúvida. Você pode sair daqui esta noite sem dúvidas. Com certeza, sim, Deus tem uma igreja. Sim, Deus a descreve em seu livro. A Bíblia diz: e houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. O dragão lutou com seus anjos e foram vencidos. Nem se encontrou lugar para eles no céu. O grande dragão foi lançado para fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Satanás é um dragão porque ele destrói. Ele é uma serpente porque ele engana. Ele foi um enganador no céu. Ele enganou a terça parte dos anjos. A Bíblia diz que ele foi lançado para fora juntamente com seus anjos. Nos céus, Deus venceu e Satanás perdeu. Satanás foi lançado para fora. Ele tentou Adão e Eva e no decorrer dos séculos tentou Israel. Então, Satanás veio ao menino Jesus para destruí-lo. Apocalipse 12, versículo 13. Quando o dragão viu que fora lançado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera luz a um menino. Ele perseguiu o menino. O dragão desejou destruir Cristo quando ele nasceu. Vocês se lembram que Herodes fez um decreto que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser mortos. Ao fazer isto, José teve um sonho. Neste sonho viu o terrível intento de Satanás de destruir o Salvador. José foi instruído pelo anjo a levar o menino para o Egito. Portanto, quando os soldados romanos tensionaram destruir o menino Jesus juntamente com todos os outros bebês de até 2 anos, Deus já havia suprido um refúgio para Cristo. Não é esta uma atitude típica de nosso Deus? Satanás cruelmente tentou matar e Deus proveu um escape. Você pode estar sob terríveis ataques de Satanás. Você pode estar sendo oprimido por Satanás, pode estar havendo problemas em sua família, em seu trabalho, problemas com seus amigos, mas assim como Satanás tentou destruir Jesus, e assim como Deus proveu um lugar de refúgio no Egito, quando enfrentamos nossas maiores dificuldades, Jesus está lá. Quando enfrentamos nossas turbulências, Cristo está lá. Jesus abre um caminho em nosso pesar, nos desapontamentos da vida, um lugar de refúgio. Cristo foi para a cruz leal. Cristo foi preso na cruz com pregos em suas mãos, com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Ele não quebrou sua lealdade. Quando Jesus morreu, pagando o preço da salvação por mim e por você, ele disse assim: está consumado. Ao Satanás perceber que Cristo estava morto, ao ver através da cruz que pecados podiam ser perdoados, ao ver que através da cruz a morte não mais poderia reter suas vítimas, Satanás, ao ver que pelo sacrifício de Jesus a sepultura estava
para sempre aberta por Cristo, Satanás voltou sua atenção para a igreja. A Bíblia diz que Maria deu à luz a um varão que havia de reger todas as nações com vara de ferro, continuando em Apocalipse 12:5. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este varão, Cristo, após sua morte na cruz, ressuscitou e ascendeu ao céu. Satanás voltou sua atenção agora ao alvo de maior valor para Deus, o alvo do amor de Deus, a igreja que Jesus deixou. Então lemos que naqueles séculos seguintes, os mártires sendo queimados nos postes. Lemos sobre como eram lançados aos leões. A Bíblia diz, Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Aqui estavam homens e mulheres que enfrentaram perseguição. Está você enfrentando perseguição? O fiel povo de Deus enfrentou perseguição. Está você enfrentando dificuldades em sua vida? O povo de Deus, com o passar dos séculos, enfrentou. Eles não amaram sua vida até a morte. Eles renunciaram à sua vida por Cristo. A igreja medieval uniu a igreja e o Estado para reforçar seus decretos. Durante a Idade Média, nós lemos novamente que aqueles que não concordaram com a igreja popular, aqueles que se apoiaram na palavra de Deus, foram martirizados novamente. Eles eram levados em correntes, queimados nos postes, mas sua coragem era intocável. John Huss, ele mesmo, o grande reformador, quando estava sendo queimado no poste na praça em Praga, disse: tragam o fogo até o meu rosto, se estivesse com medo não estaria aqui. Que testemunho ele deixou para você e eu, um testemunho de fé, um testemunho de coragem, um testemunho de obediência para com Deus. A Bíblia diz, Apocalipse 12:6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus. O que a mulher representa, amigos? O que? A igreja. Para onde ela fugiu? Para o deserto, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Em profecia bíblica, como vocês já sabem, a Bíblia fala em Ezequiel 4:6, um dia te dei por cada o quê? Cada o quê? Um dia por um ano. Portanto, 1260 dias proféticos equivalem a 1260 anos literais. Portanto, esta mulher, a igreja, estaria escondida durante a Idade Escura, durante o período da união da igreja com o Estado. Após a quebra do Império Romano, em 538 DC, Justiniano, o imperador pagão romano, uniu a cabeça da igreja em uma união entre igreja e Estado, que durou até quando Napoleão atacou a cabeça da igreja e a levou cativa. Isto durou por 1260 anos. Então, durante este período, a igreja verdadeira de Deus, os fiéis adoradores de Deus, estavam no deserto. Eles estavam escondidos. Deus não tinha nesta época uma igreja visível. Era a igreja no deserto, a igreja popular, a igreja que se uniu com o Estado de Roma, perseguiu fiéis adoradores. Porém, homens e mulheres fiéis a Deus, durante o período da igreja medieval, mantiveram a luz da verdade acesa. Homens e mulheres fiéis que teriam sua consciência imutável. Hoje, ao nos mantermos pela palavra de Deus, hoje, ao puxarmos a linha de frente da palavra de Deus, estamos na mesma posição daqueles fiéis homens e mulheres dos dias de Cristo. Até os dias de hoje não teriam sua consciência comprometida. A Bíblia diz que seriam perseguidos. A história testifica isto. Eu estou parafraseando os historiadores. Grandes números de homens eram levados de suas casas, juntamente com suas esposas e filhos.
eram despidos totalmente, muitos desumanamente massacrados. Homens e mulheres, senhoras e senhores, encarando a morte, sendo cortados parte por parte pela espada, mesmo sendo queimados nos postes, eles se mantinham fiéis. Mas esperem, ao final dos 1260 anos, o que aconteceu? A Bíblia diz que a serpente, quem é a serpente? Satanás? Isso, muito bem. Lançou de sua boca água. O que é que a água representa? O que? Povos. Portanto, o diabo mobilizou vários povos como um dilúvio para capturar a mulher. Quem é a mulher? A igreja, a fim de que fosse destruída, levada pelos muitos povos. Apocalipse 12, 15 e 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que quer dizer a terra ajudou a mulher? Se o mar representa povos e nações, a terra, o oposto, quer dizer sem habitantes, área deserta. Apocalipse 12 fala que sim. Portanto, durante os dias da igreja medieval, o povo de Deus fugiu. O povo de Deus, em esconderijos montanhosos e cavernas, copiavam a palavra de Deus. Eles eram fiéis em manter a verdade. Alguns deles trocaram o velho mundo por um novo mundo de crenças e liberdade religiosa. Aqui, neste novo mundo, eles também encontraram este lugar de refúgio. A Bíblia diz que a igreja medieval perseguiria a igreja verdadeira. Crentes fiéis que abraçaram a palavra de Deus estariam nos lugares de esconderijo e refúgio, mas depois de 1798, e após esta idade de escuridão, a Bíblia diz que após os 1260 anos proféticos, algum tempo após 1798, em Apocalipse é predito o levantar do movimento do povo de Deus dos últimos dias. Portanto, se queremos encontrar o movimento dos últimos dias, temos que olhar em algum lugar após 1798, para encontrar um grupo de pessoas que irá levantar e ser fiel a Deus. Apocalipse capítulo 12 e 17. O último verso no capítulo 12 descreve a igreja verdadeira de Cristo, descreve o povo de Deus dos últimos dias. O dragão, quem é o dragão? Satanás, está irado. O que é irado? Bravo com a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar contra quem? O resto da sua semente. Eu fico imaginando o que a palavra resto significa. Quem quer que sejam, eles guardam os mandamentos de Deus. Quem quer que esses remanescentes sejam, eles têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. O que a palavra remanescente significa? Os remanescentes ou filhos da verdadeira igreja, os filhos da fé apostólica, os filhos dos fiéis adoradores de Deus que foram fiéis a Ele em todas as épocas. O que é remanescente? Bem, se você tem uma peça de pano e você tem um pouco de pano que sobrou após ter usado o pano, o remanescente é aquela porção que é exatamente igual ao pano original que sobrou. A Bíblia diz que haveriam os remanescentes. A palavra remanescente quer dizer é aquele que permanece e que é igual ao original. O remanescente quer dizer a porção que permanece. Se, por exemplo, eu estou colocando um carpete e eu coloco um carpete lindo no chão, a pessoa que o colocou normalmente deixará algumas partes que sobraram para que em caso de um acidente eu possa substituir o material original. Então, assim também Deus teria um povo remanescente, um povo que permaneceu fiel, um povo que é leal a Ele, um povo que permaneceu nos últimos dias, que conquistou a fé apostólica da palavra de Deus, que não comprometeu sua consciência. O livro de Apocalipse revela as características dos remanescentes. Bom, não é difícil encontrar a igreja de Deus. Satanás está irado com a igreja. Ele vai guerrear contra a igreja.
O último grupo de homens e mulheres que são fiéis a Deus diz assim, que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, qualquer igreja que não guarda os mandamentos de Deus não é qual? Remanescente. Se é remanescente, ela deve guardar os mandamentos de quem? De Deus. Se eu estou procurando a verdadeira igreja, eu saio batendo toque, 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 e eu falo, eu estou procurando os remanescentes. Esta igreja vai dizer, nós amamos a Jesus, entre. Eu não estou procurando qualquer igreja, eu estou procurando uma igreja especial. Claro, entre, nós amamos Jesus, nosso pastor prega excelentes sermões. Vocês são os remanescentes? Vocês guardam os mandamentos? Não, eles foram pregados na cruz. Então, beijinho, beijinho, eu não posso continuar, porque não estou procurando qualquer igreja, eu estou procurando os remanescentes, e eles guardam os mandamentos de Deus. E eu digo, então, onde está a verdadeira igreja de Deus? E o livro de Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos. Leiam comigo, por favor. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A verdadeira igreja terá a fé de Jesus. Jesus acreditava na Bíblia como a única regra de fé na prática. Acreditava? Vai a igreja verdadeira acreditar nisso? Jesus falou que não haveria outro caminho senão através dele para a salvação. Não foi isto? Vai a igreja verdadeira ensinar que a salvação é pela graça? A igreja verdadeira tem a fé de Cristo. É a fé de Jesus que nós queremos? Falou Jesus que ele estaria voltando logo? Não será então a igreja adventista a verdadeira? Porque a Bíblia diz que ele vem nas nuvens. Repitam comigo, e todo olho o verá. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu virei outra vez. João 14, 1 e 3. Salmo 50 diz, virá o nosso Deus e não se calará. Atos 1 diz, do mesmo modo que o viste subir, do mesmo modo ele há de vir. 1.500 lugares na Bíblia dizem que Jesus virá outra vez. Irá a igreja verdadeira ensinar que Jesus virá outra vez? O que vocês acham? Logicamente que sim. Irá a verdadeira igreja ensinar a verdade sobre a morte? A Bíblia diz que Cristo vem, e assim sendo, vem para ressuscitar os mortos. O apóstolo Paulo disse que o próprio Senhor descerá dos céus. Com um grande clamor, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo irão o quê? Levantar-se primeiro. Portanto, se eles foram para o céu, por que tem que Jesus voltar pela segunda vez para levá-los para o céu? A verdadeira igreja deve crer na Bíblia, deve ser centralizada na fé em Cristo quando ensina, deve ser uma igreja que prega a salvação pela graça, que acredita na segunda vinda de Cristo e que ensina a verdade sobre a morte e que guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado bíblico. Ela deve ser assim porque a Bíblia diz, se você quer encontrar os remanescentes, a igreja dos últimos dias, pessoas me falam, pastor, por que você é um adventista do sétimo dia? Eu não sou um adventista do sétimo dia porque eu nasci como um adventista do sétimo dia. Eu nasci em um adorável lar católico. Eu nasci e fui ensinado junto ao altar pelos padres. Me preparei para participar na missa com os padres. Mas ao estudar a Bíblia, eu aprendi que a Bíblia é a única fonte de fé. Eu aprendi que Jesus é meu Salvador. Eu aprendi que Jesus está voltando logo. Eu descobri que Deus tinha um grupo de guardadores do sábado, baseado no livro de Apocalipse. Adventistas do sétimo dia não são simplesmente outra denominação, mas eles são um movimento divino que Deus tem levantado, baseado em profecias. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não me entendam mal. Existem cristãos maravilhosos em cada denominação. Eles amam a Jesus e a salvação não depende de qual a igreja que você pertence. Não é, amigos? Salvação é o quanto
você conhece Cristo e se apaixona pela sua verdade. Uma coisa é estar na igreja verdadeira, mas é outra coisa ter uma paixão por Cristo e não amar a verdade. Deus está guiando todos, homens e mulheres, de volta para a verdade de sua palavra. O que é que o texto bíblico diz? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Duas características distintas dos remanescentes são estas: amavelmente obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu fico pensando, Apocalipse 12 fala deste testemunho de Jesus, mas o que será isto? Vocês se lembram? Em Apocalipse 12, 17 fala que o dragão está irado com a igreja e saiu para guerrear com os remanescentes, ou sua semente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que será este testemunho de Jesus? João viu um anjo descer, a Bíblia fala: eu caí aos seus pés para adorá-lo. Ele me disse: não faças tal, pois eu sou teu servo e vocês são irmãos que têm o testemunho de Jesus. Este anjo que desceu do céu iria trazer para João, na ilha de Pátimos, uma testemunha ou testemunho de Jesus. João queria adorar este anjo. O anjo disse: não o faças. Mas estou trazendo para você, João, o dom da profecia, o espírito de profecia que tem pulsado no peito de cada profeta do Velho Testamento. O testemunho de Jesus, de acordo com a Bíblia, é o dom de profecia. Adoram a Deus, pois têm o testemunho de Jesus. Leiam comigo, é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Então a igreja verdadeira de Deus, o dragão, está irado contra ela e saiu para guerrear contra os remanescentes de sua semente, a última igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, todos juntos, é o quê? O espírito de profecia. O Deus que guiou a igreja através da história com o dom de profecia, iria guiar sua igreja dos últimos dias com o espírito de profecia. Exatamente antes da segunda vinda de Cristo, iria se erguer um movimento divino, um movimento de destino divino baseado nas profecias do Apocalipse, que seria diferente do que qualquer outra denominação, porque guardaria todos os mandamentos, a fé apostólica do passado, e seria guiado pelo dom de profecia. Vamos ler Coríntios. Vocês concordam com Paulo? Eu concordo, até mesmo com o testemunho de Jesus. O que é que o testemunho de Jesus é? O dom de profecia. Até mesmo que o testemunho de Cristo foi confirmado em você, para que não falte nenhum dom, aguardando a volta de Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1, versos 6 e 7. Teria a igreja que espera a segunda volta de Cristo o dom de profecia? Teria? Aqui diz que sim. Notem no livro de Efésios, quando Jesus ascendeu aos céus, diz assim: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns profetas, e outros evangelistas, e alguns pastores e professores. Efésios 4 e 11. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deu à sua igreja terrena pastores. Permaneceriam aqueles pastores na igreja até o fim dos tempos? A igreja precisa de bons pastores hoje? Amém. Precisa a igreja de bons professores hoje? Sim. A igreja precisa de evangelistas? Eu espero que sim. Sim. Precisa a igreja de administradores e apóstolos? Sim. A igreja dos últimos dias também seria guiada pelo espírito de profecia. Você diz: Mark, você quer dizer que uma das características do movimento dos últimos dias é o dom da profecia? Negar o espírito de profecia na igreja remanescente é o mesmo que negar aquela parte da Bíblia que diz o dom de profecia estaria na igreja de Deus dos últimos dias. Porém, o dom de profecia nunca deve tomar o lugar da Bíblia. Mas aceitar o dom de profecia é o mesmo que aceitar aquele dom que Deus deu, que estaria em sua igreja, que guardaria seus mandamentos nos últimos dias da história.
Fiéis estudantes da Bíblia estudavam a palavra de Deus. E você se lembra que, ao estes fiéis estudantes estudarem a palavra de Deus, a igreja deveria se levantar ao redor de 1798? Eles estavam estudando as profecias de Daniel. Eles leram esta aqui. E ele me disse: por 2300 dias e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Em profecias bíblicas, um dia profético equivale a um que literal? Um ano. Eles estudaram as profecias. Nós temos estudado aqui em nossas reuniões. Temos visto que esta profecia dos 2300 anos, que começou 457 a.C., e se você tem vindo, nós temos estudado que esta profecia se acabou em 1844, que desde 1844 temos estado vivendo no que a Bíblia chama de o tempo do fim. O tempo quando o Evangelho deve ir a todo mundo, o tempo em que temos que nos preparar para a volta de Jesus. Fiéis estudiosos da Bíblia estudaram esta profecia. Eles entenderam errado. Eles achavam que Jesus realmente iria voltar em 1844. Eles eram mais ou menos iguais aos primeiros discípulos. Lembram-se de que os primeiros discípulos achavam que Jesus iria estabelecer seu reino aqui? Eles não achavam que Cristo morreria na cruz. Na verdade, na noite antes da morte de Cristo na cruz, Tiago e João disseram: podemos nos assentar um à sua esquerda e outro à sua direita no reino, Senhor? Nós poderíamos. Os discípulos achavam que Cristo estabeleceria seu reino em 31 DC. Os discípulos dos últimos dias acharam que Cristo estabeleceria seu reino em 1844. Eles interpretaram errado a profecia, assim como os primeiros discípulos. Pelo desapontamento da cruz, Cristo ergueu o cristianismo do Novo Testamento. Assim, pelo desapontamento de 1844, após 1798, Deus uniu um grupo de crentes. Eles eram metodistas, batistas, católicos episcopais, pessoas de várias fés que acreditavam em Jesus, que acreditavam na sua palavra, que aceitavam que ele viria outra vez. E ao eles estudarem a Bíblia, acreditavam que o sábado bíblico era a palavra de Deus. O que aconteceria a esse grupo de crentes? Se dividiriam. Deus os abençoou com visões e sonhos. Uma jovem mocinha, Ellen Harmon, mais conhecida como Ellen White, assim como ela, metodistas, batistas, católicos, episcopais, estes homens e mulheres que anelavam guardar os mandamentos de Deus e que anelavam guardar o sábado, estes homens e mulheres que almejavam seguir a verdade, ela os viu espalhados, mas depois ela os viu sendo aproximados por uma brilhante luz por detrás deles. Ela viu um mundo cheio da glória de Deus, com pessoas que amavam a Jesus. Sim, Deus levantou nos primeiros anos o dom de profecia. O que faria Deus? Como abençoaria Deus sua igreja dos últimos dias? Sem dúvida ele teria uma igreja baseada na Bíblia. Sem dúvida ele teria uma igreja que amaria a Deus. Sem dúvida teria uma igreja que pregaria a verdade da segunda vinda de Cristo. Sem dúvida ele teria uma igreja que fosse fiel a ele e guardasse o sábado do sétimo dia. Ele teria uma igreja que fala a verdade sobre a morte. Ele teria uma igreja que nos primeiros anos fosse guiada pelo dom de profecia. Deus levantou o dom de profecia para guiar o seu povo e levá-lo a um movimento mundial para proclamar o Evangelho. Alguém pode perguntar: como posso reconhecer a igreja de Deus? Ela seria levantada em 1798. Ela confia em Jesus, está sendo guiada pelas profecias, proclama a mensagem final de Deus ao mundo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesta noite, ao redor do mundo, esta mensagem poderosa está sendo proclamada. Eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os povos, a toda nação, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória. Nós estamos na hora do juízo, na hora do julgamento. Deus levantaria um corpo mundial de crentes. Isto está acontecendo nesta noite. Eu vi Deus se manifestar em Moscou, no auditório do Kremlin. Lá no Kremlin, 13 mil pessoas se levantaram.
Bíblias foram distribuídas por caminhões do exército e mais de 2.000 foram batizados. Eu tenho visto Jesus se manifestar ao redor do mundo. Deus está te convidando nesta noite na China. Muitos têm sido alcançados na China. Esta mensagem verdadeira do Advento está sendo pregada em uma província. 1.500 já foram batizados. Ali na Polônia, eu assisti enquanto centenas eram batizados. Iugoslávia, centenas batizadas. Deus está fazendo algo muito especial em um lugar na Sibéria. A maior estação de rádio de ondas curtas que pode enviar mensagens através do rádio, a maior parte das mensagens enviadas eram mensagens comunistas. Agora está sendo usada para enviar mensagens da Bíblia e Jesus Cristo. Deus está juntando o seu povo, porque estes são os últimos momentos. Esta é a hora final. Nesta noite, amigo, não importa o que você tem passado em sua vida, não importa a dor que você tenha sentido, o problema, o desapontamento que você tem vivido, Deus o trouxe aqui. Deus sabe que você é uma pessoa que tem procurado a verdade, Deus sabe que tem procurado a palavra de Deus, Ele sabe o que tem em seu coração e que Ele está aberto para a sua palavra. Eu não sou um adventista do sétimo dia porque eu nasci num lar adventista. Eu não sou um adventista porque a igreja adventista é outra denominação. Nesta noite particularmente, para ser honesto com Deus, eu abri minha Bíblia como um rapaz de 17 anos e disse: Jesus, eu quero encontrar teu remanescente. Deus disse: aqui estão os que guardam os meus mandamentos e têm a fé de Jesus Cristo. Deus tem um povo remanescente hoje no mundo. Ele o trouxe a esta reunião especificamente para trazer-lhe a verdade, para levá-lo à sua palavra. Ao você escolher segui-lo, ao colocar sua mão na dele, não importa quão fraco você é, ele é forte. Não importa quão frágil você está, Deus lhe dá força. Sejam quais forem seus desafios, Deus é maior do que os seus desafios. Nesta noite, ao curvarmos nossa cabeça para orar, não gostaria você de dizer: Jesus, não é por um acaso que eu estou aqui. Eu vi que tu tens um remanescente, um povo fiel a ti nestes últimos dias. Não é por acaso que estou aqui. Tenho visto que tu estás me chamando. Tenho sentido que estás batendo ao meu coração. E hoje à noite eu quero te dizer: Senhor, eu quero seguir tua verdade. Eu quero seguir tua palavra. Nesta noite eu entrego minha vida a ti, Senhor, porque eu sei que não importa o que eu tiver que dar, Jesus vai me dar paz interior. Jesus me dará alegria interior. A sensação de seguir a verdade é a maior sensação da vida. Hoje à noite, ao curvarmos nossa cabeça, você não gostaria de dizer: Jesus, eu sou teu? Ó meu Pai, nós temos ouvido o chamado de Deus em nosso coração. Temos visto que tu tens um povo neste mundo, não uma outra igreja ou denominação, mas um grupo de pessoas que se comprometeu a seguir tua palavra. Um grupo de pessoas que está comprometido em seguir tua verdade. Um grupo de pessoas que tem alegria em compartilhar tua mensagem ao redor do mundo. Senhor, sentimos que está havendo um grande movimento de revivamento, que milhares de pessoas estão aceitando a tua mensagem e se tornando parte da tua verdade. Pai, eu peço que abra nossos corações à voz, ainda que distante, do Espírito, e que nos leve a te seguir. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que você se decida por Jesus. Amanhã em nossa reunião, um segredo financeiro que o mundo desconhece. Boa noite.